de volta com você hoje com este tema, morando sob a sombra do Altíssimo. Eu havia falado asas, mas é como se fosse, né, debaixo daquela sombra do poderoso Deus. Mas quem habita neste lugar? Quem que pode estar tão perto de Deus? Ora, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha também vida guardada, protegida por Deus. Então hoje você tem essa opção, essa escolha. Você escolhe, sabe? Deus quer que você faça a escolha certa. Ele não fez robôs. Robô é invenção humana, mas ele te deu o livre-arbítrio para você escolher aonde você quer, então, estar. E a Bíblia fala nesse Salmo 91, o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Primeiro ele está falando aqui sobre habitação. O que habita no esconderijo. Olha que coisa tremenda essa palavra. Não está falando aqui, sabe, de qualquer lugar, não. O esconderijo é um lugar seguro. É um lugar secreto. Você está escondendo, você está ali sendo guardado, porque com certeza tem mal, tem circunstâncias perigosas, tem o adversário que quer lhe destruir. Mas você pode e tem esse esconderijo que você pode se guardar, se ocultar e esconder. E aqui ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é esse Altíssimo? É Deus. No esconderijo dele, guardado por ele. Eu acho interessante esse verbo que o salmista usa. Ele fala, aquele que habita. O verbo habitar significa residir, significa morar, ter permanente moradia. Não é aquele que de vez em quando vai ali na morada, que visita, que é um turista, que vem e vai. Não é isso. Ele está falando aquele que habita, aquele que reside, aquele que está todos os dias. Que nem você tem uma casa. Eu creio que você não seja turista na sua casa. Você vai para ela todos os dias, você mora nela, você trabalha, sai dela, sai da tua casa, mas você volta para ela. Com certeza alguma refeição você come lá, você habita lá, você dorme lá, você passa tempo lá. Ela é a tua casa, a tua moradia, o teu esconderijo, não é? Então aqui está dizendo também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que permanece, aquele que vem, que sabe que quando vem a tempestade e vem os maus dias, dias de dor, de afronta, de dificuldade, dias de choro, dias de incerteza, dias aonde ele se sente só, mas ele sabe que ele está seguro, mesmo passando por tudo isso, porque ele decidiu habitar, morar, estar aqui, aonde diz, no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é na casa de Deus, é junto a Deus, é na presença de Deus. E esse salmista está dizendo, aquele que habita nesse esconderijo, à sombra do grande Deus, do onipotente, né, da casa de quem ele está residindo, ele vai descansar. Interessante, porque Deus não tem forma, Deus não é como você e eu. Ele é um espírito, ele é assim, a gente não consegue descrever. Mas para que nós venhamos a entender, o salmista coloca aqui um termo que você pode entender. Sombra. Por exemplo, você vai num dia quente se abrigar debaixo da sombra de uma árvore.
Uma pessoa, sempre quando ela caminha, ela projeta o quê? A sua sombra. Você está ali e você vê aquela sombra daquela pessoa. Então, aqui ele está dizendo, a sombra de Deus, você vai descansar. Porque você está tão perto dele. Porque para você estar perto de uma pessoa, quando você está com ela perto, tão perto, você vê a sombra dela. Então ele está dizendo aqui que você está tão perto de Deus, tão junto a Ele, sabe, na tua vida de oração, na tua vida de busca, no teu desejo de estar com Ele, você estar diante dEle, vivendo a tua vida na presença de Deus. Que a sombra dEle está ali tão perto, você está descansando nessa sombra. Ela pode significar também que é um lugar de descanso, um lugar onde o sol causticante dos problemas, das injustiças, das maldades, não vão te atingir. Vão procurar te desmontar, te quebrar, te afrontar, mas quando você está tão perto de Deus, você está na sombra dele e ele te guarda. E é interessante que o verbo que ele usa aqui, a sombra do onipotente, ele fala uma palavra, descansará. Você vai ter descanso. Isso é tão interessante, isso é tão tremendo. É algo que todo mundo hoje deseja. Pessoas pagam analistas, pagam remédios caros para dormir, para poder se mover, para poder funcionar, porque está tão estressado, está com a mente a mil, está faltando paz. Quando falta paz, falta descanso. E aqui Deus está falando, aquele que habita, que está perto de mim, está tão perto de mim que ele fica na minha sombra, no meu esconderijo, no lugar oculto, secreto, aquele que está comigo, a minha sombra, ele vai ter descanso. Descanso de alma, descanso de espírito, descanso na sua mente. E esse descanso vai trazer paz, esse descanso vai trazer segurança. E você fala, essa pessoa está onde? Ela está aqui nesse mundo. Ninguém aqui está no céu. Estamos aqui no mundo de guerra, de confusão, de afronta, de injustiça, de corrupção, de maldades, de mentiras, de violência, de afrontas, de problemas, de enfermidade, de tragédias. É aqui mesmo. Mas mesmo aqui, em meio de toda essa calamidade, quem busca Deus e vive a sua vida para Deus, e está num relacionamento sério com Deus, aquele que habita no esconderijo dele, é quem tem relacionamento com ele, que busca ele por quem ele é. Não para ter coisas dele, mas amá-lo pela pessoa que ele é. Aquele então que habita com ele, a sombra dele vai ter descanso para a alma dele, mesmo tendo todas as coisas caóticas acontecendo. Pode ser até mesmo com ele, na família dele, na vida dele, mas ele está em Deus. Isso é tremendo. Então hoje, vamos entender isso, que essa opção pode ser nossa. Deus não escolhe um seleto grupo e fala, esse eu posso, esse não pode. Não. João 3,16 desmonta esse argumento. E tem pessoas que falam, não, esse foi predestinado, esse não foi. Então o que essa pessoa faz com João 3,16 que fala, porque Deus amou o mundo, né? Um depois de outro, não. De tal maneira que ele deu seu filho, para seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não vai morrer, mas vai ter vida eterna. E aqui está dizendo, esse que tem essa opção, que escolhe, você escolhe morar, habitar no esconderijo de Deus. Eu quero, é um lugar seguro, é um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento, é um lugar de conhecer Deus, é um lugar de falar com Deus, é um lugar muito lindo.
e tem seus benefícios. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele vai ter descanso para a sua alma. E aqui, na sequência do Salmo, ele vai dizer aqui o que acontece, porque essa pessoa não está, só porque ela está ali, namorada do Altíssimo, está ali sob a sombra dele, não vai dizer que ela não vai enfrentar os problemas da vida. Ela vai. E diz aqui quais são, mas aí ele diz assim, essa pessoa diz ao Senhor, meu refúgio, Senhor, tu és o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Está aqui a base para tudo isso. Confiança em Deus. Sabe, esses dias eu estava vendo algo que muito entristeceu meu coração. Estava vendo uma pessoa, não vou dizer o nome, porque ela é uma pessoa bem conhecida, famosa, e essa pessoa conhecida perdeu um filho. E eu conheço essa autoridade, nós conhecemos ele porque ele é da mesma cidade que eu fui criada. E é tão triste ver, muitas vezes, eu não estou julgando ninguém, que quando as pessoas elas perdem um filho, ou qualquer pessoa, né, querida, mas quando elas têm um relacionamento com Deus, quando elas conhecem Deus, confiam em Deus. Porque é uma coisa você falar de Deus, é Deus para cá, Deus para lá, se Deus quiser. Outra coisa é você ter um relacionamento com Deus. Conhecer Deus intimamente, andar com Deus, falar com Deus, deixar Deus saber seus planos, sua vontade, expressar para Deus o que você pensa, pedir a Deus constantemente perdão pelos seus pecados, pedir a orientação de Deus. Isso é morar no esconderijo do Altíssimo. É quando eu deixo Deus entrar na minha vida, examinar a mim, ter um relacionamento comigo, falar comigo, corrigir meus erros, porque eu peço perdão deles. Isso é relacionamento. Aí quando vem uma tragédia, uma coisa terrível, eu tenho chão. O meu chão chama-se Deus. Porque eu habito na morada dele, no esconderijo dele. Porque eu vou dizer algo para você, aquele que habita está ali, ele está nessa terra ainda, não está no céu não. Então ele não está imune à morte de um parente, ou a uma enfermidade que não tem cura, ou a uma tragédia no relacionamento, uma separação. Ele não está imune às tristezas e dores e mazelas desse mundo. Não está. Mas quando eles abatem e vêm, como a morte de um filho, ou a separação, ou uma coisa tão triste que acontece no seio de uma família, uma enfermidade, eu não sei qual o problema, mas são muitos. Essa pessoa tem chão. Ela não vai ficar deslocada, desnorteada, sem rumo. O chão dela é Deus. Ela habita no esconderijo dele. A sombra dele, mesmo quando tudo está acontecendo de terrível, de caótico, quebra, machuca a alma dessa pessoa, porque ela está passando por um vale. Mesmo assim, ela vai ter descanso, porque ela está à sombra de Deus, porque ela está andando tão perto de Deus. Isso chama-se compromisso. É isso que falta para muitas pessoas. Então, quando vem aquela dor de uma perda, a dor de um problema, ela tem dificuldade em superar. Porque ela deixou Deus de fora. Não tem chão. Não habitou no esconderijo do Altíssimo. Como é que ela vai descansar na hora da dor? Que sombra que ela vai se amparar? Porque sombra de alguém significa que eu estou perto de alguém. Se eu estou andando com meu esposo e a sombra dele está ali, se eu estou vendo a sombra dele, porque eu estou andando bem perto dele. Ou de um filho, qualquer pessoa que seja. Com Deus também. Se eu estou debaixo da sombra do Onipotente,
é porque eu estou muito perto do Onipotente. Estou coladinha nele. Minha vida está em dia com ele. Andando, falando, sabe, reverenciando, honrando ele com a minha confiança. E aí que está a diferença das pessoas que perdem alguém, que entram num problema, que passam por uma tragédia. Quando elas estão na sombra do Altíssimo, Deus dá alento, Deus dá força, elas têm chão, têm amparo, porque suas vidas estão vividas confiando em Deus. Não só falam dele, ou cumprem um ritual, uma vez por semana, uma vez por mês, está aí lá numa igreja ou num templo, estou aqui. Não, isso é religiosidade. Não estamos falando de ser religioso. Estamos falando de ter compromisso com o Altíssimo, de tal maneira que nós estamos debaixo da sombra dele, na sombra do Onipotente. Aí você pode dormir à noite, deitar a cabeça no travesseiro, mesmo que venha lágrimas nos teus olhos, mas você sabe que você está debaixo da sombra dele. E você pode deitar naquele travesseiro e sussurrar e dizer: Deus, Jesus, meu Pai. Sabe, mesmo que é um momento de dor, um momento de afronta, você está ali, você sabe que você está debaixo da sombra dele. Que coisa tremenda! Você sabe que tem cura, que vai ter alento, que vai ter restauração, que terá um novo dia, que terá, sabe, um consolo. Você sabe, quando você tem ele como a tua sombra, mesmo que você está chorando por um tempo, você sabe que essa sombra é o teu descanso e que Deus está contigo. Você tem chão. Toda casa tem um chão. E quando você está na tua casa, você não está aí andando, você está no chão, porque você está ali, você está habitando, você está na tua casa, a tua proteção. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem chão. A sombra do Onipotente vai ter descanso, porque Deus vai garantir este descanso. Amém? No final dessa passagem, ela é tão tremenda. E ela diz tudo isso, o que eu estou dizendo. Esse salmo é tão tremendo, porque toda a palavra de Deus, ela tem nexo. Ela é uma palavra que começa, ela tem fim, ela tem meio. A palavra de Deus não é aquela coisa que você não sabe para onde está indo, não. É um Deus coerente, inteligente e sábio. E ele não vai escrever uma coisa que, sabe aqueles poemas de gente que você não sabe o que ele escreveu, sem pé, sem cabeça? A palavra de Deus não é assim, não. Ela é tão coerente, mas tão coerente. Nós estamos falando aqui, quem habita, habita porque ama Deus, porque busca Deus, porque confia. É o que ele diz aqui. Olha só o que ele diz no versículo 3. Pois, olha só, diz ao Senhor, essa pessoa que habita, ela fala: Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu pessoal, Deus que eu confio, em quem eu confio. Confiança é a base desse relacionamento. Confiança é a base de eu estar nesse esconderijo. Eu estou lá porque eu confio, eu creio em Deus. Minha fé me leva a Ele. Aliás, é a fé que Ele me deu. A fé vem de Deus. Vem pelo ouvir a palavra dEle. Então, tudo começa com a confiança em Deus. Quando nós voltarmos, nós vamos pular aqui um pouco esse salmo e vamos para essa parte que eu te falei, que tem tudo a ver com o começo. Ele começa dizendo algo e termina dizendo praticamente a mesma coisa. É tremendo. Salmo 91 é o salmo que nós escolhemos hoje para refletir e abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus e encontrar esse salmo é tremendo. Eu vou aqui um rápido intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você.